Vamos fechar os olhos, por favor. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus e a todos os mestres por essa oportunidade. Mais uma respiração, mais uma reunião para falar do divino, mais uma chance de trazermos consciência, inspiração e transformação nas nossas vidas. Que esses dias tão especiais, tão divinos, tão importantes na vida de todo buscador espiritual, possam trazer nova consciência para nossas vidas. Que a vida de Jesus possa inspirar as nossas próprias vidas. Essa é a mensagem dos grandes mestres. Que cada respiração seja para lembrar do divino. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela presença de todos nesse momento especial. Semana Santa, que a gente celebra a vida e o ápice da existência de Jesus aqui na Terra entre nós. E que a gente tenta refletir e trazer isso para as nossas próprias vidas. No dia de hoje, todo mundo sabe que foi o dia de maior sofrimento da vida dele, do martírio que ele teve que passar por todos nós. Torturado, abandonado, traído, julgado, crucificado e morto. É certo que esse dia é um dia um pouco mais cinzento na vida daqueles que amam Jesus, que conhecem a história dele. É um dia que traz um pouco de compaixão, um pouco de tristeza nas nossas vidas também. Ao pensar em tudo isso que ele passou para a rendição da humanidade. Mas, se a gente analisar esse dia somente olhando para ele e a vida dele, isso passa. Depois da Sexta-feira Santa vem o Sábado de Aleluia, que é um pouquinho mais de reflexão, e depois já vem a Páscoa, que é a ressurreição. Eu celebro e acabou meu feriado. Acabou minha Semana Santa. Como eu me comporto e como eu vivo o resto do meu ano até chegar à próxima Páscoa? Será que esses dias trouxeram transformação? Então, qual que é a ideia? Que a gente traga essa vida, essa perspectiva, essa passagem de Jesus para nossas próprias vidas. E aí, então, essa reflexão, e aí, então, essa transformação pode ser duradoura. Pode durar o ano inteiro até a próxima Páscoa. E aí, a próxima Páscoa vai ser só um acréscimo, e não simplesmente uma repetição. O que a gente pode trazer desse dia para nossas vidas? É lindo perceber que essas celebrações, elas são orgânicas, vivas. Não é todo ano a mesma coisa. Se a gente parar para refletir um pouco, a gente sempre vai receber um ângulo diferente de como analisar e de como mudar nossas vidas, de como realmente abraçar esses ensinamentos e entender o que Cristo quer para nossas próprias vidas. No dia de hoje, dois pontos que são inerentes a todo ser humano e a todo ser vivo. E, ao mesmo tempo, dois pontos que são os mais indigestos para todo ser humano e todo ser vivo. E esses dois pontos são o sofrimento
e a morte. A gente sofre junto com Jesus por amor a Ele e por tudo que Ele fez, sim. Mas o que também traz para a gente uma certa angústia e um certo desconforto nesse dia é pensar na perspectiva da nossa vida num sofrimento algoz desse. E isso também traz um pouco de desconforto. E desses dois, sofrimento e morte, hoje nós vamos falar sobre um deles e que talvez seja o mais desconfortável, e é o sofrimento. Morte acontece uma vez nessa existência, mas o sofrimento está sempre batendo na nossa porta. Tem pessoas que falam, eu não tenho problema com a morte, eu não tenho medo de morrer, nem esse momento. Mas a única coisa que eu não quero é que venha junto com o sofrimento. Sofrimento físico, sofrimento mental, sofrimento espiritual, sofrimento interno, sofrimento externo. Sofrimento meu, sofrimento daqueles que eu amo, sofrimento em toda parte. Ele existe e ele é uma realidade. Mas o que acontece com a maioria de nós? Por não ter tanta afinidade, por ser um assunto desconfortável, a gente prefere ignorar. E a gente vive vidas como se não fosse existir mais esse tipo de desafio nas nossas vidas. Se conecta e busca só o positivo e prefere colocar embaixo do tapete essa variável que está presente sempre, sofrimento. Eles vêm de mão dadas. O prazer e a dor andam sempre de mão dadas. Só que a gente tenta ignorar ou fingir que não existe isso. E isso traz mais sofrimento ainda. Como a gente pode entender isso de uma maneira espiritual? Como a gente pode encarar o sofrimento para que ele não se torne um fardo ou algo que realmente desequilibre as nossas vidas, mas que ele traga algo construtivo e positivo? Se ele existe, deve ter algum propósito. Jesus mostrou para a gente, antes da ressurreição, antes desse renascimento, dessa consciência divina, o sofrimento também tem que existir, ele é necessário. Como eu posso encarar isso? Como eu posso transformar e trazer isso para a minha vida? Se a gente olhar de uma maneira, primeiro, bem simples, durante esses momentos, essas horas que Jesus passou pelo maior sofrimento possível e imaginável de qualquer ser humano, primeira coisa que ele fez, ele foi orar. Ele só orou, na verdade, ele não falou mais nada durante essas poucas horas, ele só orou. E a primeira oração dele foi um pouco antes dele ser entregue. E foi, Pai, se for possível, tira esse sofrimento de mim. Tira esse cálice. Mas que seja sempre a sua vontade. Então aqui ele fala primeiro de um ponto para nossas vidas. A gente tem que fazer o máximo para mudar. Quando a gente tem essa perspectiva de algo de sofrimento nas nossas vidas, algo amargo, algo ruim. Não é simplesmente falar, maravilha, eu adoro isso. Não. Eu tenho que fazer o máximo para mudar. O que tiver ao meu alcance, eu tenho que me esforçar para evitar. Mas, se não for possível, aceita. Se não for possível, aceita e se molde, se ajuste para lidar da melhor maneira possível. Depois, Jesus na cruz também orou. E ele orou para quem? Para ele falar, Deus, me tira daqui? Não. Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Uma outra perspectiva, além de oração, além de aceitação do que não é possível mudar, coloca a sua atenção no próximo. E a intensidade do seu sofrimento vai diminuir. Pensa nas pessoas que estão sofrendo muito mais do que você. Você não é o único que passa por esses momentos desafiadores.
O mundo inteiro passa por isso. Se você levantar os seus olhos, se você olhar um pouquinho ao seu redor, você vai perceber que tem gente que precisa mais de você, e você pode levar a sua atenção, levar o seu amor, que ainda existem em você, até mesmo nesses momentos desafiadores, e pode trazer consolo para os outros. Oração, o mais importante, eu tenho que dialogar. Não importa se eu vou falar com Deus, Deus, eu não quero. Deus, me tira disso. Deus, me liberta. Deus, me dá força. Não importa. O primeiro aspecto, sempre compartilhe com Deus esses seus momentos desafiadores. E isso já vai ser um alívio imenso. Porque Ele tem braços e condições de resolver tudo e trazer alívio. Nós, quanto mais focamos nisso, no nosso problema, e nos fechamos, mais sofremos. O outro aspecto é, se eu não posso mudar, aceito. E o outro aspecto é, olha ao seu redor e pensa nos outros. Mas hoje eu queria trazer um pouco mais de reflexão para a gente nesse momento. E eu vou ler para vocês duas referências diferentes, mas que podem trazer uma luz nas nossas vidas para a gente encarar esses momentos de uma maneira positiva, de uma maneira diferente, de uma maneira espiritual e madura. E aí então a gente vai crescer. Lembra, se a gente somente reagir a esses momentos que não são desejáveis nas nossas vidas, a gente não vai ter muito benefício por eles. E é possível que a gente tenha que passar por eles de novo e de novo até que a gente aprenda. Então, se a gente tem que passar e se a gente tem que aprender, por que não fazer isso logo no primeiro momento? Então, a primeira visão que eu vou ler para vocês é de um livretinho que eu já falei para vocês várias vezes, que eu ganhei do Guruji na última vez que eu tive com ele em Miami. Chama Fale com Deus em português. Em inglês é God Calling. São duas senhorinhas muito devotas que recebiam as mensagens diretas de Jesus para todos os dias da vida. E aqui, o próprio Jesus, aquele que foi crucificado hoje, fala sobre o sofrimento e como isso pode ser entendido e visto diferentemente nas nossas vidas. É curto, eu vou ler para vocês. É do dia 22 de agosto, esse pensamento. E aí chama Brilho do Sol. Porque vocês desejaram ardentemente salvar o meu mundo, deixarei que recebam o treinamento que as capacitará a fazer isso. Tomem a cada dia suas dores e sofrimentos, dificuldades e misérias, e ofereçam-nas por amor a uma alma perturbada, ou por alguma oração que precise especialmente de resposta. Desse modo, a beleza cotidiana continuará a viver após o problema, o infortúnio, as dificuldades e as dores do dia terem passado. Aprendam com minha vida sobre o sofrimento que salva os outros. Desse modo, vocês cantarão em meio à sua dor. Até nos dias mais cinzentos, vislumbra-se o brilho do sol. Só um pouquinho de reflexão sobre isso. O que Jesus está falando aqui? Aprendam com o meu sofrimento, que foi o maior de todos. Eu aceitei o maior sofrimento de todos para que quando vocês olhassem para mim, vocês entendessem primeiro, o seu sofrimento nunca vai nem chegar a 1/1000º do que eu passei para te mostrar. Segue em frente. E outra perspectiva aqui que é muito linda que ele fala. Sempre que você tiver sofrimento, você tem a possibilidade de canalizar esse momento para trazer consolo, para trazer cura, para trazer alívio para alguém. Jesus está falando do mesmo jeito que eu fui crucificado, e esse ato trouxe a perspectiva e a possibilidade de remissão dos pecados e do mal da humanidade, vocês também, quando passarem por algum tipo de sofrimento, de desgosto, saibam que vocês têm ali uma energia gerada, um poder gerado nesse momento. E o que eu deveria fazer com isso? Canalizá-lo para alguém que precisa. Então ele está falando, quando você estiver passando por algum momento desafiador,
E isso vai ser normal nas nossas vidas. Ao invés de você trazer ele para você e abraçar esse sofrimento e pensar só em você, lembra que você tem um crédito de energia, de poder, gerado por esse sofrimento que chegou para você, e ele pode ser utilizado para os outros. Então, canaliza. Quando você estiver sentindo esse momento, pensa em alguém que está sofrendo. Pensa em alguém que está passando por dificuldade. E através de uma oração, que pode ser simplesmente um pensar nessa pessoa, essa sua energia adicional, que foi trazida e concebida para você, junto com esse seu momento de amargura, vai trazer consolo, alívio para alguém ou para algumas pessoas. É questão da gente transformar. Transformar esse momento em alívio, em consolo, em paz para os outros. E se você traz isso para os outros, automaticamente o seu coração vai sentir isso também. Nós estamos sempre conectados. Então, essa primeira perspectiva, Jesus está dizendo, do mesmo modo que eu passei por esse momento de sofrimento, de angústia torturante, no qual vocês jamais passarão por algo parecido, quando vocês, na intensidade de cada um, nos momentos de dificuldade de cada um, receberem isso, utilizem-se dessa energia gerada, desse poder para aliviar os outros. Vocês também podem, vocês também têm isso em suas mãos. Então essa é uma perspectiva diferente já. Tirar o foco somente das nossas vidas e levar esse foco para outras vidas de cura, de consolo. Não é com palavras, mas é com oração e pensamento. Tem que vir de lá de dentro. Utilizem esse poder que foi dito que nós recebemos junto com os desafios. E utilizem-nos da melhor maneira possível. Isso é uma grande contribuição. E isso é uma inspiração para todos nós. E é aplicável. E a gente tem todos os dias possibilidades de fazer isso. Todos os dias a gente tem algum tipo de desafio. Que ele seja recebido para trazer algum tipo de contribuição positiva para o mundo também. Essa é a primeira perspectiva. E a segunda perspectiva que eu vou ler para vocês, ela vem dos ensinamentos de uma grande e linda santa indiana chamada Anandamayi Ma. A gente já falou dela no Dia das Mulheres. Ela foi uma santa que viveu até há pouco tempo, até 1982. E ela já nasceu imersa na bem-aventurança. Anandamayi Ma significa a bem-aventurada mãe. O tempo inteiro ela estava imersa em Deus. Ela era iletrada, completamente. Ela não sabia nem escrever o nome dela, praticamente. Mas tudo que saía da boca dela era direto da fonte divina, direto da mãe divina. E a própria mãe da bem-aventurança falou muito sobre o sofrimento humano e como a gente deveria encará-lo. Então eu achei bem oportuno ler alguns pensamentos dela nesse momento no qual o sofrimento é algo destacado nesse dia. E eu vou ler para vocês alguns pensamentos dela. Assim como o fogo queima toda a impureza, o sofrimento expurga todo o sofrimento do coração do homem e, como resultado, cresce a vontade dele de buscar a verdade. Quando ele se torna muito consciente de suas fraquezas e é atormentado pelos pensamentos de seus impulsos indesejáveis e características negativas, quando as aflições como problema, adversidade ou humilhação o fazem sentir que a vida é fútil, então, e somente então, essa pessoa desenvolve uma fé verdadeira e adquire um fervor e se torna impaciente para se entregar aos pés do Supremo Senhor. E por isso, o sofrimento deveria ser bem-vindo. Olha a primeira perspectiva dela. O sofrimento nas nossas vidas nos fazem questionar, nos fazem olhar de uma maneira diferente para o mundo e nos fazem buscar a solução para eles. E a solução para eles, definitiva, é Deus.
Então, cada vez que a gente recebe um sofrimento, ele é purificador como o fogo do nosso coração e ele nos traz mais vontade e desejo de buscar a verdade, de se entregar para Deus e de receber esse consolo e esse abraço e esse alívio definitivo nos braços da Mãe Divina. Então pensa, se todo momento negativo e desafiador nas nossas vidas nos traz mais perto de Deus e nos questionam e nos trazem mais ânsia de seguir cada vez mais forte, firme e até rápido nesse caminho espiritual, nessa nossa jornada de reconexão com Deus, que é o amor, que é o consolo, que é a paz eterna, será que isso também não é um aspecto positivo? Algo só para a gente refletir. Eu queria trazer isso para vocês pensarem um pouquinho como vocês lidam e como nós podemos enxergar e agir de uma maneira diferente nesses momentos desafiadores. A luz do luar se torna mais suavizante após um dia de sol escaldante de um verão. Ou seja, eles vêm em turnos. O sofrimento vai ser seguido de uma alegria. E uma alegria que vem depois de um sofrimento é muito mais intensa. Se existisse só alegria, a alegria ia perder a graça e o açúcar. Mas quando ela vem depois de uma turbulência, ela se torna mais intensa e ela se torna mais valorizada. Alegrias e tristezas são temporais e não duram. Portanto, não se perturbe por nenhuma delas. A mágoa e a angústia sentidos como efeito de alguma obstrução no seu caminho são o início de um despertar para a sua consciência. O sofrimento é enviado a você para direcionar seus pensamentos ao que é real. E isso é Deus. E é o único que pode te oferecer consolo real. Ao menos por enquanto, Deus vem até você disfarçado de sofrimento. E dessa maneira, ele te purifica. O sofrimento vem para o seu bem. A mãe dá um tapa em seu amado filho para o próprio bem dele, para mantê-lo sempre no rumo certo. Quando uma amorosa mãe banha o seu bebê, ele talvez chore desesperadamente, mas ainda assim, a mãe não o soltará até que ela o tenha esfregado e o lavado completamente. Então lembra, outra perspectiva. Sofrimento é um presente de Deus, nessa maneira da bem-aventurada mãe falar. E é um presente dele para quê? Para nos purificar, para nos trazer mais perto dele. O sofrimento vem para o seu bem. Lembra disso e digira isso. Pense um pouco mais sobre isso. Com a tristeza, o Senhor elimina a tristeza. E pela adversidade, ele destrói a adversidade. O Guruji dá um exemplo disso e ele fala que um espinho que entra no seu pé e dói, incomoda e não te torna possível nem andar e nem fazer nada. E um espinho no seu pé vai trazer dor no seu corpo inteiro. Sua cabeça vai doer, você vai começar a mancar e todos os outros membros do seu corpo vão começar a ficar doloridos e disfuncionais. Da mesma maneira, um sofrimento que vem para nossas vidas é uma outra coisa que eu lembrei. E para tirar esse espinho, o que a gente usa? Um outro espinho ou uma outra agulha. Então é essa a perspectiva que ela está dando aqui. Quando um sofrimento vem na sua vida, lembra que esse sofrimento que chegou é uma agulha ou um espinho que vai remover infinitos outros sofrimentos que estavam acumulados dentro de você, prontos para florescerem. Um espinho vai tirar o outro espinho. Um sofrimento que vem para a sua vida está eliminando e destruindo vários outros. Uma adversidade destruindo várias outras acumuladas e prontas para brotar na sua vida. Uma outra perspectiva.
quando isso acontece, quando essas tristezas são eliminadas e a adversidade destruída, Deus não mais envia sofrimento. Isso deve ser lembrado o tempo inteiro. Quanto maior as dificuldades e obstruções, maior será a sua diligência para se agarrar aos pés de Deus, e mais suas orações se intensificarão dentro de você. E quando o tempo certo chegar, você terá o domínio sobre esse poder, de não mais se afetar por nenhuma adversidade e nenhum sofrimento. Então, o que eu queria compartilhar com vocês, que foi a inspiração que eu tive nessa Sexta-feira Santa, de que sofrimentos não devem ser encarados simplesmente com medo, com dissabor, ou com uma fantasia de que eles jamais virão, mas os sofrimentos devem ser encarados com uma atitude de positividade e de boas-vindas. Claro, se eu puder evitá-los, eu devo fazer com toda a minha força, mas aqueles que não podem ser evitados, eu deveria dar as boas-vindas e mudar minha atitude ao recebê-los, meu pensamento, minha iniciativa e minha perspectiva. E isso vai trazer um grande alívio para mim. E um grande alívio também para os outros. Depende da minha maneira de encará-los. E eu tenho que fazer isso em tempos de paz. Quando eu não tenho muitas dificuldades, quando o meu dia a dia está estável, é ali que eu tenho que treinar, nas coisas pequenas, nos desafios pequenos, para que quando vierem os maiores, as ondas maiores, eu já esteja preparado, eu já esteja forte e estável nessa nova maneira de enxergar, nessa nova atitude. E esse é o convite que eu queria fazer para todos vocês, e especialmente para mim. Entendam como Jesus dizendo para todos nós hoje, nesse dia de maior sofrimento da vida dele: filhos, isso é para a vida de todos. Mas existe uma positividade, existe algo divino, existe algo engrandecedor e transformador, até mesmo nesses momentos de sofrimento. E se a gente mudar a nossa visão, a gente vai crescer e a gente vai celebrar todos os momentos. Se isso vem de Deus, também é para o nosso bem, também é para ser celebrado. A gente tem que crescer, a gente tem que entender a realidade da vida e a gente tem que seguir em frente cada vez mais estável, equilibrado e conectados com Deus. Esse é o meu convite para todos vocês nesse dia de hoje. Eu agradeço a todos por essa possibilidade dessa nossa reunião. Eu agradeço também a Jesus Cristo, o Deus na forma humana, que trouxe tantos ensinamentos, tanto amor, tantas possibilidades da gente crescer e transformar e experienciar a presença dele dentro de nós, não somente nesses dias especiais, mas durante todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado a todos. E agora eu vou passar para o John Baba. John Baba. Obrigado, Baba. Obrigado, ok. Eu me inclino a Deus, me inclino ao meu Gurudev, Baba Hari Haranandaji, meu Guruji, Paramahansa Pragyanandaji, todos os mestres de nossa linhagem, sábios e santos de todas as épocas e todos os lugares. Especialmente hoje, nesses próximos dias, eu me inclino com reverência por Jesus Cristo, o Príncipe de Paz. E me inclino a todos vocês. Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. Não sei se vocês sabem, mas em inglês, Sexta-feira Santa não é Holy Friday, é Good Friday. Quando eu era criança, eu nunca entendia isso. O que é good? Eu amava Jesus, eu gostava de ir na missa só para ver as estátuas deles. Por que good? Não parecia nada muito bom, né?
Eu também não sei se vocês sabem, mas na origem da palavra good em inglês, good veio da palavra God, que é Deus. Quer dizer, se você tenta ser como Deus, você vai ser divino. Good means to be God. Good significa ser como Deus. E daí é a origem. Esse dia de Good Friday, de Sexta-feira Santa, é importante como um momento para entender, um momento histórico até, de entender o que Jesus passou. E a gente, especialmente hoje, pensa muito no sofrimento, a tortura, a tristeza. Tem muita gente que chora. Ok, eu entendo isso. Eu entendo. Mas eu penso no seguinte: o que esse momento significa para mim, para todos vocês, para alguém que busca um caminho espiritual? O que significa para mim? Se esse momento significa somente um momento de tristeza pensando em Jesus e quem ajudou, quem traiu, quem fez isso, aquilo, eu não vou poder usar muito para meu crescimento. Em vez disso, quando vem as lições, a gente sempre tem que pensar o que eu posso fazer com essas lições para eu crescer e ir para frente. Quando a gente pensa de Sexta-feira Santa, lembra sempre de onde veio. O sofrimento e o Jesus morrendo na cruz. Era um cumprimento da promessa de Páscoa dos judeus. Vamos para trás. Essa história. Nessa história, era Moisés que estava tentando libertar os judeus da escravidão no Egito. E nesse momento, o anjo de Deus avisou Moisés para todos os buscadores, todos os judeus, pintar um pouquinho em cima da entrada da casa, colocar o sangue de um cordeiro. E assim o anjo da morte ia passar essa casa. Inclusive em inglês, Páscoa é Passover, passar. Por que o cordeiro? O cordeiro representa pureza. E esse sacrifício que Moisés ensinou para os judeus ajudou a libertar um povo inteiro de sua escravidão. Vamos pensar no Jesus. A história de Jesus também é uma história de libertação. E libertação à humanidade de quê? De sua ignorância. Quando a gente estuda, sempre fala que nosso grande problema é nossa ignorância de nossa identidade. Eu acredito plenamente que eu sou esse corpo, esse personagem, essas características. Eu sou. E Jesus mostrou com sua própria exemplo que você não é o corpo, nem a mente, nem as emoções. Você é divino em essência. Quando você olha para as histórias chegando até a morte do corpo de Jesus, que eu nunca digo que é a morte de Jesus, a morte da forma física de Jesus. Teve tantas histórias, teve a história do jardim, do Getsemane, eu não sei se é assim se fala em português, mas ele juntando os discípulos
dando ordens para os discípulos, depois da Santa Ceia, dando as ordens para os discípulos para rezar, para orar, meditar. E ele foi e voltou, todo mundo dormindo. Deu aquela bronca. Não fica acordado. Eu falei para vocês, fica atento, acordado. Foi, e ele foi orando com essas cenas que o Swamiji falou, foi muito duro para ele. Voltou e os discípulos de novo dormindo. E mais uma vez ele saiu e voltou ainda dormindo. Até que chegou ao ponto, ele falou, agora chega. Chega. Levanta, que vamos enfrentar, está chegando o meu traidor. E ele sabia que ia entrar nesse capítulo da história, que não teria tempo para isso. Quando a gente escuta a história sobre os discípulos, nesse momento, eu vejo isso de duas maneiras. Primeiro, você vê que eles não estavam seguindo a disciplina. Não estava seguindo a disciplina. E ele, o Jesus, falando, você tem que ter disciplina. Você tem que ter disciplina. E controlar teu cansaço nesse caso, mas controlar teu corpo, sua mente, suas emoções, controlar. É muito importante para a libertação, para você estar em controle. A outra coisa que eu vejo nessa história do jardim é que os grandes mestres chegam e dão ensinamentos sempre. Sempre. E para muita gente é difícil seguir esses ensinamentos. Mas, para os mestres, a tarefa deles é colocar sementes que talvez mais tarde ia brotar, quando o discípulo fica um pouquinho mais maduro, mais consciente. Eu lembro anos atrás, muitos anos atrás, o Gurudev, Babahari Harananda, iniciando pessoas e depois voltaram poucos, várias vezes. E eu perguntei para o Gurudev, mas o que adianta iniciar várias pessoas se eles não estão seguindo? E ele falou, a semente está plantada. Só isso. No caso dele, essas sementes, talvez com vários anos depois, a pessoa ia se conscientizar e falar, puxa, talvez eu devia praticar aquilo. Mas nessa história de Jesus, isso é um exemplo de um mestre, um guru, um satguru. Qual a diferença entre satguru e guru? Satguru é aquele guru que leva à libertação. Mas é um exemplo de um satguru plantando sementes nesses discípulos, que mais tarde a gente viu que eles foram para pregar e continuar a mensagem de Jesus por toda parte. Sim, esse dia é meio triste, porque a gente sabe todas as sequências sobre Pilatos, Pôncio Pilatos, que não entendeu por que os fariseus queriam matar esse homem, que não viu nada de muito mal que ele fez, mas ele também foi para o caminho mais fácil, falou, eu vou lavar as mãos, faz o que você quiser com ele. E a punição era o mais terrível, uma punição que era só para escravos, só para pessoas ruins. Quando a gente vê as cenas de Jesus, ou lê as cenas de Jesus na cruz, a gente vê o grande sacrifício que ele fez no próprio corpo para isso. E mesmo sofrendo daquela maneira, lembra que tinha dois ladrões, um para cada lado. E os soldados tinham colocado a placa, né, o rei, que ele era o rei,
E um falou, qual é teu reinado? Ah, tipo, não ligando muito. Mas o outro ladrão, mesmo nesses últimos momentos da vida dele, ele falou para Jesus, mestre, por favor, pense em mim quando vai para o teu reinado. Com humildade. Daí que Jesus virou para ele e falou, hoje mesmo você estará comigo em paraíso. Mesmo naquele momento, além de libertar toda a humanidade, liberou esse pessoa que chegou com humildade. Isso mostra que o amor de Deus, o amor dos verdadeiros mestres, é um amor sem fim. Sem fim. Ele sabe muito bem das dificuldades da vida e as confusões da mente e nossas ignorâncias, sabe muito bem. E mesmo assim, com esse amor, com esse coração, estão falando, vem filho, vem, eu estou aqui para ajudar. As pessoas que praticam Kriya Yoga também podem começar a entender as cenas na cruz de uma outra maneira. E é muito interessante. Eu não sei, a maioria são Kriyabans, outros não. That's okay. Isso é um exemplo dos chakras. E é um exemplo, se você ver aqui em cima, tem uma cruz, não tem? Que divide essas duas linhas aqui. Uma linha horizontal e uma linha vertical. Daqui para baixo é diferente do que daqui para cima. São dois reinos. Quem estuda a Bhagavad Gita pode entender aqui para baixo é Kurukshetra. É a batalha da vida. Que cada um esses chakras é envolvido em uma certa área de vida. Então, aqui na garganta são as filosofias, são as religiões, etc. Aqui no coração são as emoções. Emoções lindos e emoções feios. Né? Aqui no estômago, Manipura, é ligado com vitalidade ou doença, né? Saúde. Os dois extremos. Sempre os chakras mostram dois extremos. O segundo aqui, isso envolve relacionamentos, né? Relacionamentos bons e relacionamentos ruins. Os dois estão aqui. E aqui embaixo é dinheiro, prosperidade, mas também é falta de dinheiro, falta de bens. Então a gente na vida batalha em todos esses aspectos. Aqui para baixo se chama Kurukshetra. Daqui para cima é Dharmakshetra. Dharmakshetra é o reino divino. É o reino divino. Aqui, esse centro, no meio da cabeça, a gente chama do centro do Guru, ou centro da alma. Porque Deus, Guru e alma é a mesma coisa. São expressões da mesma coisa. E aqui em cima é o centro divino. Em nossa prática de Kriya Yoga, vocês sabem que a ideia é de concentrar em cima para quando atuamos em todas essas outras áreas, porque temos que fazer a nossa parte, fazemos guiado por aqui. Guiado por aqui. Eu aponto isso por alguns motivos, para vocês entenderem. Como eu falei, isso parece uma cruz, não parece? Se você estuda a Bíblia, Jesus foi levado à colina de Golgota. Golgota se chama o lugar do crânio. Aquela colina tinha esse nome, lugar do crânio. Jesus é guru.
enviado pelo Guru divino para estar em forma humana para levantar a humanidade, para guiar, para orientar, para ajudar, para mostrar compaixão. Aqui, nesse ponto aqui. Ele é isso, é Guru. Como Krishna é Guru, como Buda é Guru, como todos esses mestres, né, realizados são Guru. Mas estamos falando de Jesus hoje. Porque Jesus fala na Bíblia, eu sou o caminho, and the way, the truth and the life. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Tem muita gente que não entende essa frase da Bíblia e pensa que, tá bom, todo mundo tem que ser católico ou cristão para depois ser liberado. Mas lembra que Jesus, nesse ponto, ele se identificou com o divino, não com uma figura humana, Jesus de Nazaré, filho de carpinteiro. Não. Ele se identificou, é mestre realizado. Aqui. E ele falava que eu e meu pai somos um. O que ele estava dizendo que ninguém chega ao Pai senão através de mim. Subindo. Quando você lê as Escrituras, fala que o nosso corpo é o templo de Deus. Né? É o templo de Deus. E onde fica o altar dentro desse templo? Fica aqui. Isso é o altar dentro do templo. Por isso que quando meditamos, pensamos para entrar, falamos para entrar, Yogananda dizia, no meio da cabeça, na caverna do crânio, é o ponto crístico. Para que todos entendessem. Esse, no meio, é o crístico, depois vai para cima. Então, o que Jesus passou, porque ele falava, eu não sou desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Essa linha, atravessando essa linha, é atravessando a fronteira entre dois mundos. Dois mundos, em termos de consciência. Quando a gente só está envolvido aqui embaixo, somente consciente de nosso corpo, nossas necessidades, a gente esquece nossa origem. Mas nossa origem não é aqui embaixo, nossa origem é em cima. Nossa origem é em cima. Você agora talvez pode começar a entender a grandeza do sacrifício de Jesus. Porque ele, na forma estava dizendo, eu não sou o corpo. E, indiretamente, ele estava falando, e vocês também não. E vocês também não. Quando ele falava, eu e meu pai somos um, isso é uma guia, é uma orientação para toda a humanidade. Não pense que ele só estava falando eu e meu pai somos um, e vocês não. Não era isso. Ele era o exemplo. Eu e o meu pai somos um. Vem comigo. Vem comigo. Em Kriya Yoga, falamos 3 aspectos importantes. Tapaha, Svadhyaya e Shrapanidhanani. E Kriya Yoga é Tapaha, disciplina. Como Jesus estava tentando ensinar os discípulos dele, no jardim de Getsemane, mas é para nós. Tem que ter disciplina. Você quer progredir na vida espiritual? Tem que criar uma disciplina. Vai. Acordar um pouquinho mais cedo. Medita todos os dias, mesmo um pouquinho. Já falamos várias vezes, mesmo um pouquinho. Não deixa um dia passar. Disciplina. Nada na vida a gente consegue senão através de disciplina. Não é verdade? Svadhyaya, autoestudo. Quem sou eu?
Quem sou eu realmente? Analisando, vendo seus atos e atitudes, você pode descobrir que você é muito mais do que pensava. Eu não estou falando do ego. Você é mais do que pensa. Você é divino em essência. E a terceira, Isha Panidanani, amor, devoção. Quando a gente vai para o altar desse templo divino, desse corpo, qual é a nossa oferenda? Qual foi a oferenda de Jesus? É uma oferenda de amor ao divino. Nossa oferenda deve ser amor. E temos que seguir isso sendo muito consciente sobre tudo. Porque estamos rodeados pelo divino. Mesmo as coisas feias que você vê por aí, ou as pessoas não muito legais. O divino está dentro de tudo. Cabe a você perceber que você está rodeado pelo divino. Não que você tem que sair abraçando todo mundo, mas pode orar para eles. Para uma pessoa muito ignorante, ou uma pessoa ruim, ora. Segue o exemplo de Jesus. Essa é a atitude, esse é o comportamento. Jesus estava entre dois ladrões. Quando ele viu que esse ladrão estava arrependido, humilde, na hora deu a libertação. Só isso. Yogananda sempre dizia que Deus é somente movido através de amor. Então lembra isso no teu dia a dia. Lembra isso. Com todas as pessoas e todas as criaturas e animais. Você faz parte de tudo isso. Então, assim que eu posso imaginar que é um Good Friday. Porque o bom desse dia é além do sofrimento. A gente tem que entender esse sacrifício que Jesus fez pela ordem divina era para mostrar para nós e levar a gente além dessa consciência corporal, consciência somente mudando. Se estamos aqui, a gente tem que seguir o melhor possível, sem dúvida. Tem que fazer a nossa parte. Mas somos muito mais. E isso é a cruz. E a cruz é aqui. Vai para cima. Vai mais em cima. Pensa sempre nos ensinamentos de Jesus e de todos os mestres. Nesses próximos dias, vamos meditar um pouquinho mais. Entra. Começa a pensar e orar assim, e depois entra no silêncio. Escuta a voz do silêncio. E está aí. Além de palavras para ser analisado com nossa consciência. Entrega para o divino esses dias, por favor. Tenta. Jai Guru, Jai Guru. Swamiji. Vamos dar sequência. Nossa primeira noite de celebração de Páscoa. Vamos fechar os olhos, por favor. Leva atenção na respiração. Deixe a presença de Cristo ser sentida em cada respiração consciente.
corpo de Jesus foi torturado e crucificado no dia de hoje. Mas isso também era mais uma mensagem para todos nós, que ele não era o corpo, mas a essência divina que jamais morre. O corpo vem e vai, mas a alma é eterna. Todos nós somos formados pela mesma essência divina. Deus fez o homem de barro e soprou nele o sopro da vida. É a própria presença dele em todos nós, 24 horas por dia. Ele se manifesta em cada um e respira, e mantém, e cuida, e ama. Ó Mestre, me ensina a entender seus ensinamentos, me ensina a entender seu exemplo de vida. Me ensina a seguir adiante na expansão da minha consciência. Me deixa ir além dessa experiência limitada e corporal. Me deixa experienciar a verdadeira ressurreição. A ressurreição da minha verdadeira identidade. Por favor, não se esqueça de nenhuma respiração. Inale lenta, longa e profundamente. Segure a respiração, inclinem-se para frente, em reverência. Exale. Respiração normal e consciente. Com atitude de oração, com atitude de gratidão, de entrega. Ó Mestre, você deu a vida por todos nós, para a remoção da nossa ignorância chamada pecados. Me ensina a não te crucificar mais e realmente dedicar minha vida para eliminar por completo essa ignorância e as negatividades que ainda persistem na minha vida. Me guia, me protege. Observe em seu próprio coração. O que você tem para oferecer para Jesus? Ore em silêncio por alguns instantes, ainda inclinados, numa atitude de reverência e humildade, de entrega. Compartilhe. Ele está pronto para receber tudo. Ó Mestre, se as dificuldades na vida me fazem chegar mais perto de Ti e ter mais vontade pela minha união completa e definitiva contigo, que venham. Me dá força, me dá visão, me dá equilíbrio, me dá sua paz.
Eu não vou mais me afetar tanto nem pelos altos nem pelos baixos dessa vida. Só são ondas no seu oceano de bem-aventurança. Me leva além dessas duas. Me dá aquilo que é eterno, não temporário. Inale lenta, longa e profundamente. Segure, sentem-se. Exale. Respiração normal e consciente. Gradualmente nossa consciência vai se elevando. Inale lenta, longa e profundamente com amor. Exale lenta, longa e profundamente. Mais amor. Inale. Oh Deus. Exale lenta, longa e profundamente. Oh Deus. Inale lenta, longa e profundamente. Exale lenta, longa e profundamente. Por favor, no próprio ritmo de cada um, façam mais 3 ciclos dessas respirações lentas, longas e profundas. Concentrados. Isso é purificação. Isso é remissão dos pecados. E agora a respiração normal e consciente. A sua atenção vai para cima, no crânio, verdadeiro Gólgota. A cruz do Senhor serviu para a remissão de todos os pecados. Mas a nossa cruz, que Jesus pediu para cada um de nós carregar enquanto o seguimos, serve para crucificar a nossa ignorância, a nossa consciência corporal e o nosso ego. E essa crucificação é no crânio. Desse ponto para cima, não existe essa consciência pequena e limitada, mas sim a libertação, a consciência divina e expandida. Concentrem-se calmamente, permaneçam no reino dos céus, além do corpo e da mente. Vamos meditar um pouquinho em silêncio, na presença dele. Tente.
Um pouquinho mais de atenção na respiração, mas ainda lá em cima, na verdadeira morada. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. É lá dentro que a presença dele é sentida. E que o amor verdadeiro pode ser experienciado. E depois de olhos abertos, enquanto vivemos, podemos expandir essa experiência por toda parte, em cada pessoa, em cada momento. No dia de hoje, Sexta-feira Santa, crucificando a nossa pequenez, o nosso ego reduzido e limitado, nossa ignorância e as nossas fraquezas, para uma experiência de uma consciência elevada e da presença de Cristo. Dentro de nós e em toda parte. Eu agradeço a todos por essa oportunidade. Agradecendo e orando a Deus por ter presenteado a todos nós com o Filho, com o seu Filho, Jesus, que nos trouxe inspiração, que nos trouxe luz, esperança e um caminho. Pedindo a eles que abençoem nossas vidas com mais luz, com mais certeza em cada passo nesse caminho. E que nossos corações estejam cada vez mais repletos de amor divino. E que essa nossa vida divina possa servir de propagação para esse amor por toda parte. Tentando perceber a presença de Cristo em cada um de vocês, em toda parte. Eu me inclino a todos com reverência. Com paz, paz, paz. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite para todos. Obrigado, John Baba, pelos ensinamentos e a presença de todos. E, se Deus quiser, até amanhã para a continuação da nossa celebração divina. Mantenham Jesus mais vivo no pensamento e no coração de vocês. Meditem e sintam a presença dele nesses dias especiais e intensos de espiritualidade. Ele está mais perto do que nunca. Obrigado a todos. Jai Guru.